Boa noite, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Vidas que Edificam. Que o Senhor te abençoe, que Ele te proteja, que Ele te guarde, que Ele te direcione, que Ele seja a resposta da sua oração e que você tenha uma abençoada, extraordinária, cheia de boas notícias, que o seu milagre, que aquilo que você tem buscado, Senhor, alcance essa semana poderosamente, que você mergulhe no Evangelho, que você busque mais da presença do Senhor, que você possa buscar através da sua oração, através da leitura da palavra, profundidade, mais conhecimento do Senhor, para que tudo aquilo que você tem buscado nele se revele na sua vida. Eu tô com uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, uma adoradora e que busca muito pela palavra, que tem um dom muito especial do Senhor. Mas dessa vez eu vou fazer diferente. No lugar de apresentar ela, eu vou deixar que ela se apresente. Vou falar só o nome para vocês. Alessandra Martins, Ale, como os mais íntimos gostam de chamar. Seja muito bem-vinda, que o Senhor te abençoe poderosamente, que Ele te use sobre este lugar para revelar tudo o que Ele tem feito na sua vida. Ale, se apresenta, fala pra gente quem você é para Jesus antes de falar o que você faz. Sim, bom, como eu falei pra você, né? Eu, Alessandra, mas sempre o pessoal é ler, tudo é ler. Em casa é ler, na igreja é ler. E é muito legal, porque sempre que eu escuto o Senhor falando comigo, eu ouço Ele falando ler também. E eu fico, ai Deus, obrigada. A gente sente um carinho, assim. Bom, Nossa, é difícil falar, né? Da gente, assim. Mas eu sou uma jovem, de 30 anos, que conheceu o Senhor de uma forma muito especial. E quando eu penso sobre mim, eu acredito que... Eu acho que eu posso dizer que eu sou uma pessoa que realmente conheceu e ama o Senhor pela palavra dele, assim. Ele tem se apresentado a mim e meu chamado, tudo aquilo que ele coloca diante de mim tem a ver com essa palavra. E eu tô cada vez mais buscando conhecer, cada vez mais buscando ser envolvida por isso. Então, cada área da minha vida, Deus sempre coloca a palavra pra me revelar qual é a vontade dele. Então, hoje eu também sou engenheira civil. E quando Deus, ele me falou da minha profissão, ele me deu uma palavra a respeito da minha profissão. Então, assim, tudo que eu tenho vivido, ele tem revelado pra mim por meio das escrituras, assim. Tem me mostrado e me revelado. Então, cada passo eu tenho tentado dar dessa forma. E acho que é isso, né? E onde foi que Jesus te encontrou, Ali? Então, eu falo, nossa Deus, o Senhor tem uma maneira, né, com cada um. Mas eu não cresci numa família de contexto religioso, assim. Então, eu nunca tive contato com religião minha vida toda. Mas e ainda pra ajudar, eu tinha uma dificuldade com pessoas evangélicas. Sério? Eu tinha, não te julgo. Então, é verdade. Assim, minha família sempre se considerou católicos não praticantes. Então, assim, eram algumas nuances a respeito de Deus, assim. Mas nada muito profundo. E logo na minha infância ali, da infância pra adolescência, eu perdi o meu pai. E o meu pai, ele era uma pessoa muito importante, assim, crucial na minha vida. E, na realidade, Deus, inclusive, usou a vida que eu tive com o meu pai pra se revelar pra mim. E, então, eu acabei criando um bloqueio mesmo, assim, em relação a Deus. Porque eu não tinha esse contato e ainda, pra ajudar, eu perdi a pessoa, tipo, mais importante, assim, da minha vida. No então, seu eu, assim, você culpava Deus por isso? Então, ou você não conhecia totalmente pra nem pensar nessa possibilidade? Eu acho que eu nem me deixava pensar. Então, assim, desde a perda, eu fui caminhando, assim, né, crescendo, passando pela minha adolescência. E eu acabei tendo uma postura muito, muito assim, olha, eu não acredito nele. Eu acho que ele não existe, porque talvez eu tenha sentido aquela dor e achava que não era possível que ele pudesse me deixar sentir aquilo. E ainda eu sempre pensava assim, se ele existe, ele que prove pra mim que ele existe. Eu sempre falava dessa forma, assim, era porque eu sempre fui muito racional, muito crítica, muito pensava muito, assim, nas coisas e tudo mais. E aí, pra ajudar, logo depois desse processo de ter perdido meu pai e tudo mais, ali na adolescência, eu fui pra uma escola que tinham algumas pessoas que eram evangélicas, algumas meninas, assim, que eram evangélicas, e elas tratavam as pessoas muito mal.
E eu sempre fui, apesar da minha família não ser uma família de contexto de igreja, religiosa e tudo mais, eu vim de uma boa família. Então, era uma família estruturada, com moral, assim, tinham bons princípios. Então, eu era uma pessoa que tratava as pessoas com muita educação, era assim, não falava palavrão, não tinha toda uma atitude assim que as pessoas falam, se você é do mundo, você vai agir assim. Às vezes, não. Às vezes, por isso que o evangelho, ele não tem a ver com você ser certinho. Ele tem a ver com você ter Cristo. Porque, inclusive, o fato de que eu era muito certinha me afastava dessa questão do evangelho. Porque eu via aquelas meninas tratando todo mundo muito mal, falando palavrão, agindo de uma forma, assim, muito, muito errada, muito, muito ruim, assim. E aí eu olhava para aquilo, e aí, assim, alguma delas até usava roupa de crente, né? Aquelas de antigamente, que a gente olha assim, aí eu olhava e pensava, cara, se for pra eu ser esse tipo de pessoa, eu nunca vou ir pra uma igreja. Eu falava desse jeito, assim, e era muito firme no meu posicionamento, sabe? Você vê que é religiosidade, né? E não a essência de Cristo através das pessoas e a importância de nós, como cristãos, realmente refletirmos o que é o Senhor, aquilo que Ele nos ensina todos os dias, né? Ter princípios e valores que se conectam realmente com o que é o Evangelho. Que revela o Evangelho, assim. Exatamente. Não tem a ver com você fazer tudo certo. Sim. Mas tem a ver com uma essência, tem a ver com você revelar. Eu vi aquilo que era revelado pra mim, era tipo assim, cara, eu nunca quero isso pra mim. Sim, não é o que você veste, não é como você... Na verdade, é como você se comporta, né? Exato, e aí eu olhava pra aquilo e falava, nunca. Então, era muito firme, assim. Até tinha uma amiga que ela era cristã e ela falava assim, nossa, quando Deus te pegar, você não faz ideia de como vai ser. Eu falava, eu nunca, de jeito nenhum. Só que aí, nesse processo, né, terminei o ensino médio, e eu tinha alguns melhores amigos, assim, e a gente se afastou, porque aí eu tava nessa fase de estudar, passar pro vestibular e tudo mais, assim. E é muito legal, porque essa questão da paternidade é muito importante, porque ela realmente traz uma identidade pra gente, né? Então, apesar de eu não ter crescido num contexto de igreja, o meu pai, ele era um pai muito presente. E tinha uma fala muito firme, assim, no sentido de trazer a minha identidade. Então, pra você ter uma ideia, né, quando eu tinha 7 anos de idade, eu virei pro meu pai e falei assim, nossa, pai, quando eu crescer eu vou construir. E o meu pai, ele virou pra mim naquele momento e falou assim, filha, quando você crescer, você vai construir. Ele só repetiu o que eu falei, mas eu nunca mais tive dúvidas do que eu faria quando eu crescesse. Então, desde os meus 7 anos de idade, eu já tinha convicção de que eu ia fazer algo nesse sentido. Só que aí, nesse contexto, de terminar o ensino médio, estudando, um dos meus melhores amigos, ele se converteu. E aí, eu não ia pra uma igreja, porque eu tinha a minha posição ali, né? Só que ele falava assim, vamos no grupo de estudo comigo e com as minhas outras amigas? Aí eu falava, bom, eu terminei o ensino médio, a gente não se encontra mais, né, o grupo de amigos, e eu tô indo pra São Paulo estudar, porque eu quero passar numa federal, eu ficava pensando assim, então, se é o único dia que eu posso vê-los, então eu vou nesse grupo de estudo. E aí eu ia. E lá a gente estava estudando a Bíblia, a gente estudava a Bíblia, falava muito sobre propósito, falava muito sobre o que Deus deseja pra gente, qual é o sonho do coração de Deus, e estudando a Bíblia. E aí eu voltava pra casa assim e falava, eu não tô acreditando, esse negócio tá fazendo sentido. E aí eu ficava brava, assim, até irritada. Eu falava, não é possível que esse negócio tá fazendo... Numa batalha. Por quê? Porque não existe, eu não quero acreditar nisso. Imagina, eu era toda roqueirinha, assim, toda, né, cheia de razão e tudo mais. E aí voltava pra casa meio irritada, assim, tá fazendo sentido, não acredito nisso. Mas toda semana eu voltava. E aí comecei a passar por um processo de ver filhos de Deus que realmente amavam o Senhor. E aí eu comecei a observar aquelas pessoas. Eu falei, opa, tem alguma coisa diferente aqui. E uma coisa muito importante que eu também vi, e que pra mim foi muito importante por conta da pessoa... Eu não sei, acho que Deus, ele coloca muitas coisas em nós antes da gente se converter, né? E eu sempre tive essa questão de ajudar as pessoas, de ajudar o próximo. Mas nada por conta de religiosidade, né? Algo no coração que eu não sabia nem explicar o que era. E aí eu comecei a ver um grupo de pessoas que fazia isso. Além deles falarem sobre Jesus, eu percebia no caráter deles, eles revelando Cristo, eu via eles ajudando pessoas. E aí eu comecei a falar assim pra mim, bom, se for pra ser esse tipo de filho de Deus, talvez eu aceite. Eu falava assim, né? Talvez eu possa ser que faça sentido pra mim. E voltava pra minha casa, mas ainda meio brava por ver que tava fazendo sentido e não queria que fizesse sentido.
E fui indo nos grupos de estudo, até que chegou um dia que eu tava em casa, sozinha, tava no quarto, eu não costumava ficar sozinha, eu nunca ficava, sempre muito junto com a minha família, assim, gente, o tempo todo ali, em qualquer momento tava junto, mas naquele dia eu tava no quarto sozinha, olhando pro teto, não tava pensando em nada, falando nada. E eu ouvi uma voz, não sei dizer hoje se no meu coração ou se eu ouvi audivelmente, eu sei que foi muito claro pra mim. E eu ouvi Deus falando, filha, se ajoelha e entrega sua vida pra mim, que a gente tem algo pra viver junto. Aí eu sentei na cama, assim, até bati aqui. Sentei na cama e falei, ai, meu Deus, devo tá ficando... Nem falei, meu Deus, porque na época não tinha isso. Devo tá ficando maluca, né? Aí eu vi uma segunda vez, Lê, se ajoelha e entrega sua vida pra mim, que a gente tem algo pra viver. Aí eu falei, ai, o que tá acontecendo, né? Aí quando ele falou a terceira vez, vem, filha, entrega sua vida pra mim, que a gente tem algo extraordinário pra caminhar e pra viver por aí. E aí eu peguei e falei, Deus, eu não sei o que eu tô fazendo, não sei o que isso significa. E aí eu me ajoelhei e falei, mas eu tô entregando minha vida pra você agora. E eu comecei a chorar, e aí eu chorava muito, e eu não sabia explicar de onde que tava vindo aquele choro. E aí daqui a pouco parou, assim, eu entreguei tudo, aí eu respirei, levantei e fui pra sala, ficar com a minha família normal, como se, né? E eu falei, é isso. E logo depois eu fui, um outro amigo convidou pra ir num culto num domingo, ou seja, até então eu não tinha ido numa igreja, eu não tinha ido num culto, porque eu não ia em igreja. E aí ele me convidou e eu fui. E aí teve o culto, tudo assim, e aí lá no meio do culto o pastor perguntou, você quer aceitar Jesus e tal? Aí eu falei, eu não sei, eu acho que eu aceitei, né? Eu pensei assim comigo. Aí na hora ali eu não falei com ele, mas quando acabou o culto eu fui falar com o pastor, eu falei, olha pastor, eu acho que eu aceitei Jesus, porque eu tava lá na minha casa e entreguei minha vida pra ele. Aí ele falou assim, aí contei o que aconteceu, ele falou assim, Lê, realmente, você aceitou Jesus no seu coração, vamos só fazer a oração de confissão aqui com você, eu tô aqui junto com você. E aí eu fiz aquela oração com ele, vivi aquele momento, assim, muito simples, mas muito especial. E aí eu fui pra casa, e assim, daquele dia em diante, eu nunca mais parei de estar com o Senhor. O que aconteceu foi que eu não acreditava nele, e eu tinha uma questão muito forte na minha mente, sempre muito racional, tanto que eu sou da área de exatas. E eu virei pra ele e falei, pai, eu não acreditava, mas eu sei que o Senhor existe agora. Você pode mostrar pra mim que você existe? E eu pedi pra ele, eu falei, prova pra mim, apesar de eu saber que você já existe, mas mostra pra mim que você existe. E o que ele falou pra mim foi, vem conhecer a minha palavra que eu vou te mostrar pra você quem eu sou. E é muito louco porque, assim, eu tive esse pai que eu falei pra você, muito presente. E uma das coisas que meu pai, ele fazia comigo, era, eu morava no meio do mato, lá em Biritibuçu. Você tá indo pra praia, caminho da praia. E o meu pai, ele entendeu algumas coisas que eu não sei explicar de onde que ele tirou isso, mas ele entendeu a importância de estar com a gente, assim. Eu tenho 3 irmãs, na verdade, né? E ele sempre teve tempo com a gente, mas eu era mais velha. Então, ele fez questão, ele viveu muita coisa comigo. Então, uma das coisas que meu pai fazia era me acordar todo dia de manhã bem cedinho. E ele falava assim pra mim, vamos caminhar? E aí eu acordava e todo dia de manhã a gente fazia uma trilha junto. Caminhando, batendo papo, falando sobre sonhos. Eu falava sobre a escola, eu falava sobre tudo que você possa imaginar. E meu pai falava dos sonhos dele pra mim, ele contava as coisas pra mim e a gente fazia aquela trilha todo dia de manhã. Ele voltava, me colocava na cama, ia trabalhar e eu voltava a dormir porque eu estudava só de tarde, né? E eu vivia isso com meu pai, assim, quase todos os dias. Então, quando o Senhor virou pra mim e falou assim, vem que eu vou te mostrar quem eu sou, uma das coisas que ele falou pra mim foi, lembra como é caminhar com o pai de manhã? Uou! E eu lembrava como era caminhar com meu pai de manhã. E aí ele falou pra mim, então vem me encontrar. E aí foi onde eu comecei a abrir a minha Bíblia todos os dias de manhã, pra estar com ele. E ali ele foi se mostrando pra mim, assim. Eu admito pra você, eu ainda tinha muita dúvida, era uma coisa assim que eu lutei muito na minha mente, porque o que acontece? A gente sabe que o inimigo, ele é sujo, né? Então ele sempre vai usar as coisas pra tentar minar a nossa mente. E o que ele falava pra mim durante muito tempo, desde que eu me converti? Eu perdi a pessoa o meu pai, o cara que eu mais amava. Ele sofreu um acidente de carro, então eu tinha ele num dia e no outro dia eu não tinha mais. E o que o inimigo falava pra mim o tempo todo era, você vai acordar e você vai descobrir que isso aqui é uma mentira. Ele não vai estar mais aqui.
Porque você acordou, tinha perdido o seu Não pai. tinha mais o meu então pai. Era como se você pudesse perder isso a qualquer E aí momento você vai de descobrir novo. que não é real nada disso que você tá vivendo. Nada disso. Então era uma luta, assim, Meu ó. Deus. Uma luta. E eu acordava e falava assim, pai, prova pra mim que você existe. Mostra pra mim que você existe. Era essa luta, porque o meu medo era eu acordar e ele não tá mais. E eu descobri que, tipo assim, cara, foi coisa da minha cabeça. Ele realmente não existe. Não tem esse Deus. Tanto que aí eu fui vivendo uma experiência com ele, que eu acordava todos os dias de manhã, ia fazer o meu devocional, fazia o cafezinho, sentava na mesa, e eu tinha convicção de que ele tava sentado ali comigo, assim, né? Até eu tive... Ele me deixou viver uma experiência com ele, e um dia que foi muito especial, assim, mas isso foi depois dele já ter deixado claro no meu coração. Mas eu acordava, assim, na simplicidade, fazia o meu café, sentava na minha mesa com a minha Bíblia, e a minha cozinha era aberta, assim, então eu via muito céu. E cada vez eu acordava umas 5:30 da manhã, porque eu ia pra faculdade de manhã, então eu acordava antes de ir pra faculdade pra poder fazer o devocional, porque eu entendi que eu tinha que começar o meu dia com ele. E aí, eu olhava para aquele céu, assim, e cada vez o céu parecia que tava revelando algo no meu coração. Eu sentia aquilo. Aí, eu acordava, pegava o cafezinho, tomava, ia lendo, descobrindo a palavra, né? Porque era tudo novo, mas eu tava descobrindo. E ele se mostrando. E às vezes eu entendia, às vezes eu não entendia nada. Mas a única coisa que eu sentia era... Nunca falei que é pra você entender. Eu falei que é pra você estar aqui, né? Tipo, era como se eu falasse, não importa se você tá entendendo. O importante é que você tá aqui comigo. E aí, um dia eu vivi uma experiência muito legal, que eu falei, Jesus, deixa eu pegar mais café. E levantei. Quando eu sentei na minha mesa, né, eu fui lançada, assim, ó, pra trás. Era a glória dele na minha frente. E ele falou assim, eu tô aqui. Todos os dias eu tô sentada exatamente naquele lugar. E eu só conseguia chorar. E eu percebia ele sentado na minha frente. E eu chorava assim e falava, Uau. Jesus. E ele falava assim, todos os dias eu tô aqui exatamente desse jeitinho. Só que o peso da minha glória é tão grande que você não pode sentir isso todo dia. Mas eu tô aqui, assim, todos os dias, te ouvindo, na sua frente, na sua presença. E aí, ele falou assim, e é isso. E não vai ser todas as vezes que você vai perceber isso aqui. E eu, sabe, assim, ele foi me dando convicção. Mas uma coisa que aconteceu nesse processo da minha conversão é que eu ia ali, todo dia, lendo a palavra. E falava, Senhor, mostra pra mim, mostra pra mim. E teve um dia que eu tava com muita dúvida no meu coração. Tipo assim, era muita dúvida. E eu falava assim pra ele, fala comigo, eu quero ouvir sua voz, fala comigo, eu preciso que você fale comigo pra eu ter certeza que você existe e o inimigo não vai mais ficar falando pra mim que eu não vou acreditar em você, que você não existe, que quando eu acordar você não vai estar. Eu falava assim, fala comigo, eu preciso ouvir sua voz, né? Era um anseio, um desespero, assim. E aí, só que todos os dias de manhã eu ia lá e abria a minha Bíblia. E eu tava lendo o livro de Salmos, né? E de repente eu me deparei com o Salmo 19. E esse salmo, ele fala assim, só que todo dia de manhã eu tava olhando para aquele céu, né, naquela cozinha. E aí o Salmo 19, ele fala, né, os céus anunciam a glória de Deus e me mostram aquilo que suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte e cada noite repete isso a outra noite. E aí fala assim, não há discurso e nem palavras e não se ouve nenhum som. No entanto, as minhas palavras alcançam a terra toda e a minha voz vai até os confins da terra. E nessa hora o Senhor falou assim pra mim, você não vai ouvir nada, porque não há discurso e nem palavras, e não se ouve nenhum som, mas as minhas palavras vão alcançar todo o seu coração, e a minha voz vai até os confins, e você vai entender que eu existo. Naquele dia o Senhor falou assim pra mim, não fica tentando ouvir a minha voz, os céus anunciam a minha glória. E todo dia de manhã, quando você tá aqui, eles revelam essa glória pra você, cada dia, manhã após manhã. E aí aquilo encheu meu coração, assim, sabe? Né? Tipo, transbordou. E pareceu que a última coisa que faltava, assim, é uma gotinha, assim, de fé que veio. E aí Deus foi falando pra mim, assim, sobre quem ele era e mostrando na palavra. E inclusive ele tirou esse medo de mim, de perdê-lo, porque eu, depois de acreditar que ele existia e passar por esse processo de conversão com as escrituras, eu tinha medo de perder, como eu falei pra você. Então, eu amava Deus, mas era até um certo ponto. Eu falava assim, não, é até aqui. Por quê? Aquele medo. Cara, eu vou acordar, ele não vai existir, eu vou acordar. Até tem uma canção em inglês que ela é muito legal, que eu ouvi muito no começo da minha conversão, que ela fala, não tem tradução em português até hoje, nem sei porquê, mas ela fala assim, I never going back. E aí ele fala, eu nunca vou voltar. E aí ele diz assim no meio da canção, I decide on my mind. Eu decidi na minha mente, eu nunca vou voltar. E aí eu declarava isso pra mim. Eu decidi na minha mente, eu nunca vou voltar.
E aí eu falava pra Deus, mesmo que você nunca fale comigo, mesmo que você nunca prove, mesmo que você nunca se mostre, eu nunca vou voltar, porque eu decidi na minha mente. E aí eu ficava repetindo isso pra mim, assim. Só que mesmo assim, o meu coração, ele ficava limitado em amar a Deus, porque eu tinha medo de amar ele completamente e perder ele. E aí um dia o Senhor falou muito claro no meu coração, ele falou assim, eu sei que você perdeu o seu pai, eu sei que você perdeu ele, só que quando você morrer, qual é a primeira pessoa que você vai ver? Aí eu falei, você, falando assim com Deus, né? Ele falou assim, então, nem a morte pode nos separar. E aí Deus falou assim pra mim, então você não precisa ter medo de me amar, porque mesmo que você morra, eu sou a primeira pessoa que vai estar na sua frente. Então nada pode me tirar de você e nada pode te tirar de mim. Você pode me amar, porque você não tem como me perder. E aí naquele dia, assim, nossa, muito choro, né? Tudo muito envolvido por choro. E naquele dia eu sabia, eu posso te amar, porque mesmo quando eu morrer, mesmo que acontecer qualquer coisa, é você que eu vou encontrar, porque nem a morte pode te conter. Então, é você a primeira pessoa e a última, e é isso, assim. E aí eu fui mergulhando nesse processo de conhecendo. Você foi rompendo com a incredulidade, você rompeu com o medo, com a insegurança e foi se entregando, se rendendo a ponto de amá-lo totalmente, né? Sem medo, sem reservas. E buscando o tempo todo, com obediência, aquilo que ele tinha te pedido nas escrituras. E a partir daí ele foi se revelando cada vez mais na sua vida. É isso, né? E à medida que ele ia se revelando, o que você ia entendendo do evangelho, do que ele tinha pra você, dessa transformação na sua identidade, de quem você era pra ele, né? Como foi mudando e forjando o seu caráter também através da essência que vem dele. E que não tem a ver com moral e tudo mais, né? Na verdade, ele foi cada vez mais, Deus ele foi revelando a palavra pra mim, mas operando algo assim em mim, por conta da palavra. Uma coisa que eu vivi com Deus e que eu acho que assim é essencial pras pessoas e que às vezes elas perdem, é que eu sempre fui muito sincera com o Senhor. Sincera, assim, de não concordar, de ter dúvida, de falar, isso aqui não faz sentido pra mim, isso aqui eu não entendo, isso aqui eu acho que não tá certo no evangelho, tipo assim, de eu falar, assim. E uma das coisas que eu fui muito sincera com ele foi a respeito da minha dor. Então, teve um dia que eu tava com muita saudade do meu pai. E, assim, é muito doido, porque não foi um luto de 2 anos, já fazia, assim, 7, 8 anos que meu pai tinha falecido, quase 10 anos que meu pai tinha falecido. E aquilo ainda doía muito, assim, era muito dolorido. Porque eu acho que Deus não ia deixar com que essa dor fosse preenchida por outra coisa, senão por ele, assim. Eu acho que tinha muito a ver com isso, sabe? E teve um dia que... Esse dia foi muito importante pra mim, porque ali eu entendi que tudo que eu tivesse que viver seria a respeito da palavra dele, assim. Tudo que ele tivesse que fazer. Eu tava sentindo muita saudade, muita dor. Era um dia que tava dolorido demais. E naquele dia, veio essa sensação no meu coração. Eu falei assim, cara... Eu acho que Deus tirou meu pai de mim pra que eu possa amá-lo. Porque eu não tô conseguindo amar ele totalmente por conta desse medo, assim. Porque eu não posso... Era como se algo disputasse, assim. Se eu amar... Eu não vou conseguir amar Deus mais do que eu já amei o meu pai. Tipo, porque eu amava muito esse cara. Ele era muito especial pra mim. Ele era muito amigo. Então, pra você... Eu tive algumas experiências, assim, que eu tive com meu pai. Foi que, às vezes, né? Eu tava na escola, estudando, assim, novinha. E, de repente, eu erguia os olhos, assim, e meu pai tava na porta da sala. E aí, ele falava assim, professor, eu vou pegar a ler. Aí, o professor falava, tá bom. E aí, me liberava. E eu falava, pai, aconteceu alguma coisa? Ele, não, filha, a gente tá indo pescar. E no meio de uma quarta-feira à tarde, eu tava no meio de um pesqueiro, sem ninguém, eu e meu pai, assim, em silêncio. Em silêncio, um na presença do outro. E isso é uma coisa que o Senhor me ensinou a viver com ele. Ficar quieta, assim, ó, parada. Desfrutando da presença dele, por causa desses momentos que meu pai me fez viver. Então, perceber que Deus estava me chamando para viver isso com ele, vinha assim uma coisa muito forte, e eu ficava assim, mas eu não posso esquecer dele, porque eu comecei a amar tanto a Deus, que eu tava achando que eu ia esquecer dele, do amor que eu sentia por ele. E Deus falava assim, não, eu vou preencher ainda mais. E aí teve um dia que tava doendo muito, 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 e naquele dia eu falei assim, você não me deu escolha. Se fosse pra eu escolher entre você e o meu pai, eu ia escolher o meu pai. Eu não ia escolher você. Se fosse pra escolher entre você e Jesus, eu ia escolher entre meu pai e Jesus, eu ia escolher 1000 vezes o meu pai. Não era você que eu ia escolher. E você não me deixou escolher, você tirou ele de mim. E eu falando assim pra Deus. E naquele dia eu chorava e o Senhor falava assim, é isso que eu quero de você.
Eu quero o seu coração por inteiro. Eu quero você por inteiro. Eu quero que você me fale tudo, porque eu sou a única pessoa que você pode colocar nas mãos tudo isso. E aí, naquele dia, eu chorando muito, assim, e aí eu parei de chorar e falei, mas tudo bem, vamos lá fazer o devocional. Nossa, eu devo ser maluca, né? Porque, tipo, fala pra Deus que não escolheria ele e fala, agora deixa eu fazer meu devocional. E aí, nesse processo, foi quando eu tava passando por esse momento, assim, de dor, né? E tava sendo muito difícil. E aí, eu me deparei com o livro de Jó. E eu ia começar a ler Jó. Tipo, a primeira vez na minha vida que eu ia ler o livro de Jó lá atrás. E eu lendo o capítulo e, de repente, eu me deparei com esse texto. Que é quando Jó fala, né? Eu saí nu do ventre da minha mãe. E nu eu partirei. O Senhor o deu. E o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele dia... Deus falou pra mim, fui eu que dei isso pra você viver. Fui eu que permiti você viver algo tão incrível como você viveu com seu pai, pra que você soubesse quem eu sou e ainda o que ele foi não é uma fração do que eu vou ser pra você. Eu sou seu pai. E aí Deus falou pra mim naquele dia. E aí, nossa, pareceu assim, que naquele dia ele arrancou a dor assim do luto, assim, ó, com a mão, eu não sei explicar. Daquele dia em diante, eu não doeu mais. Ficou uma saudade, sabe? Uma lembrança, mas não era aquela dor. E parece que o Senhor foi me levando pra viver uma aventura, assim, com ele, sabe? Ele foi me levando. E eu fui caminhando, assim, na simplicidade dos dias, nas coisas simples. Ele foi se mostrando pra mim, nas coisas da vida. Então, um exemplo foi que eu me converti nesse processo onde eu tinha terminado o ensino médio e estava entendendo minha profissão. E aí virei pro Senhor e falei, olha, eu já sei o que eu anseio, mas eu sei também que tudo é teu. E eu quero que você me fale tudo que eu tenho pra fazer. Então, qual é a minha profissão? O que eu tenho que fazer? Porque também eu tava naquela fase, algumas pessoas falavam assim, ó, você tem que ser engenheira, ó, você tem que ser arquiteta. Eu achava que ia ser arquiteta, né, porque sempre fui meio artistinha, assim, gostava de desenhar, fazer essas coisas. Achava que ia ser arquiteta, mas estava fazendo um curso ali e vendo, poxa, eu acho que eu sou mais técnica do que... Tentando entender. E aí, um dia, nos grupos de estudo, a gente foi orar pela questão do propósito e tudo mais. E naquele dia, eu falei assim, Senhor, eu te entrego tudo. Eu quero te entregar tudo. O que você quer de mim nessa área? Porque eu sei que isso é importante. Porque eu entendo isso desde que eu sou tão pequenininha. Eu sei que isso é importante pro Senhor. E aí, naquele dia, assim, no meio do grupo, eu abaixei, assim, pra fazer a minha oração. E, de repente, eu me vi num lugar muito inóspito, assim. Era muita poeira, muito um barro, assim, muito pó, assim. E aquela poeira começou a baixar na minha visão, assim. E eu tava ali, no meio de todo mundo, orando, assim. Cabecinha baixa, assim, bem simples. E começou a baixar aquela poeira e eu comecei a ver umas estruturas, assim, se levantando à minha volta. E aí Deus falou assim no meu coração, você vai construir estruturas em que Cristo será o pilar. Uou. E no momento em que eu ouvi essa frase, eu entendi. Tá bom, engenheira. Pensei assim, né? Porque quem faz pilar é engenheiro. Brinquei com o Senhor. E aí, logo depois disso, eu entendi e fui pra casa, convicta. Então é isso, eu sei que o Senhor tem algo comigo nessa área, na minha profissão. E logo no dia seguinte, eu ganhei uma bolsa de arquitetura. Veio um e-mail e o Senhor tinha falado claramente pra mim, você vai ser uma engenheira, né? Aí eu falei, meu Deus, eu falei, Senhor, Deus, e agora? E aí o Espírito Santo falando no meu coração, e aí? O que você vai fazer? E aí eu fui, apaguei, deletei o e-mail, assim, falei, tá bom, Senhor, vamos lá. É aquilo que o Senhor quer pra mim. E naquele ano eu não ganhei a bolsa, né? Minha mãe não tinha condições de pagar a faculdade, né, muito caro, então eu tava estudando pra ganhar a bolsa. E aí eu deletei e falei, então tá bom, então vamos lá. Você falou que é engenharia, veio a bolsa de arquitetura, esperei, não veio, eu não passei. O Deus que dá a visão, dá a provisão, e você foi obediente. Muitas pessoas teriam ficado em dúvida e falar assim, não, mas é de graça, ganhei a bolsa, vou fazer arquitetura, e esquecido da visão e o que Deus tinha... que ele me entregou, né? Tinha te entregado, exatamente. Só que aí eu peguei na hora, deletei assim, falei, meu Deus, só que aí não veio a bolsa de engenharia. E aí eu continuei estudando, fazendo tudo, assim, pra conseguir. E no outro ano eu fiz as provas e eu tinha certeza que eu não ia passar. Eu falei, cara, eu não fui bem. Eu tenho certeza que eu não fui bem. E eu virei pro Senhor e falei, olha, pai. Só que é muito legal, porque o Senhor me ensinou a falar tudo pra ele. Mesmo que seja até uma atitude que não é tão legal, assim, digamos assim. Mas eu virei pra ele e falei assim, você não tá fazendo. Você falou pra mim que eu seria engenheira e eu ganhei uma bolsa de arquitetura, eu abri mão disso e você não me deu, eu não vou passar agora, eu não vou conseguir, você não me deu a bolsa de engenharia. Eu vou fazer do meu jeito, da minha forma.
e eu vou conseguir e eu vou passar. Aí peguei e comecei a andar com as coisas pra fazer aqueles programas que você ganha, né? Tem que pagar depois e tal. E eu lembro que eu comecei a andar com a documentação, e uma das coisas que eu tinha que fazer é pegar o atestado de óbito do meu pai, que não estava com a minha mãe. E o atestado estava num cartório lá de Itaiaçupeba. Então, para eu pegar esse atestado, eu teria que fazer um caminho, que era um caminho parecido que eu fazia com meu pai. Ia ter que passar por represas, que era onde eu pescava com meu pai. Eu ia ter que passar por todo esse trajeto, porque eu ia de ônibus na época. E aí, era um lugar bem no meio do mato, assim. E eu tava indo pegar. E muito triste, assim, mas sabendo que eu falei, não, Deus, eu vou fazer isso, eu tenho que fazer, o Senhor não tá fazendo. E eu indo naquele caminho. Já fazia mais de 1 ano desde que Deus tinha me dado essa visão. Você achando que ia ajudar Deus. E nesse trajeto, assim, eu indo, o Espírito Santo falou muito claramente pra mim. Ele falou assim, Lê, se você fizer do seu jeito, então vai ser do seu jeito daqui pra frente. E aí é com você. Mas se você fizer do meu jeito, filha, aí vai ser do meu jeito. E aí você se prepare para aquilo que a gente tem pra viver. E aí eu falei, meu Deus. E ele deixou claro, pode ser do seu ou do meu, mas você escolhe. Naquela hora eu comecei a chorar, assim, no ônibus. E eu vendo aquele pesqueiro, aquelas cenas, coisas assim que eu entendia como que era estar com ele, estar com o pai, estar atenta. Eu comecei a rasgar tudo aquilo que eu tinha pego, né? Toda aquela coisa, aqueles papéis, não os documentos, mesmo os papéis que eu ia de documento que faltava, rasguei e falei, não vai ser do meu jeito, eu não quero nada do meu jeito, eu quero que seja tudo do seu jeito, eu entrego tudo, eu abro mão. Se eu tiver que entrar na faculdade com 50 anos, que seja com 50 anos, mas é no seu tempo, é da tua forma, pai. Entreguei, assim, pra ele. E fui, peguei o documento porque já tava lá, passei por um processo muito profundo ali de ver aquelas cenas, ver aqueles ambientes todos, né? Voltei pra casa, dormi chorando muito naquele dia, assim, pai, me perdoa, Senhor, chorando, e acordei no dia de manhã e fui seguir minha rotina, fazer devocional e tudo. E depois eu fui abrir meu e-mail. Quando eu fui abrir meu e-mail, tava lá. Parabéns, Alessandra. Você ganhou uma bolsa integral de engenharia civil, 100% e tal. Glória a Deus. Daí eu fui e fiz a minha faculdade, o Senhor entregou. E é algo muito importante também, porque as pessoas sempre colocam muito em xeque essa questão da faculdade, né? Não, porque quando a gente entra na faculdade, a gente se perde. Eu entrei na faculdade, eu tinha acabado, eu tava convertida há 2 anos. Não era muito tempo, assim. E eu nunca titubeei. Assim, nunca tive dúvida da minha fé nesse processo. Eu nunca fiquei constrangida, assim, mas os amigos vão. Tudo bem. E muitas vezes eu estava no mesmo ambiente que eles sabiam claramente quem eu era. Eu tinha outras pessoas que enchiam a boca pra falar que eram evangélicos e, tipo assim, cedia pra bebida, cedia pra imoralidade. E muitas vezes eu tava ali no ambiente com eles, mas eles sabiam bem quem eu era. E eles não colocavam isso em xeque, e eles nem mesmo tentavam me distorcer, porque a minha identidade era tão clara pra eles, pros amigos ali da faculdade, a galera que fazia tudo que tinha que fazer, que eles entendiam, assim, que tinha alguma coisa de diferente, assim. E eu nunca me perdi nesse contexto da universidade. E olha que especial e que importante, quando você tem a identidade firmada no Senhor, quando você sabe quem você é, quando você se reconhece no lugar de filha, quando você sabe o que o Senhor tem com você, você pode estar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer situação, podem te oferecer o que for. Você não vai se corromper, você não vai se desviar, você não vai se perder, porque você tem clareza de quem você é, de para onde você vai, quem é o seu pai e para onde você vai voltar. Exatamente. Né? E você não fica nem mesmo constrangido. Não. Eu não sentia constrangimento. Na verdade, as pessoas se constrangem de estarem na sua presença e fazendo o que elas estão fazendo diante de você. Elas que se incomodam e vão te pedir desculpa por aquilo que elas estão fazendo. E você não tá nem falando nada. Você tá ali no ambiente, você tá, né? Você não tá nem julgando, porque você já sabe a vida que você vai trazendo. Exatamente. E então isso é uma coisa muito importante, assim, quando eu ouço as pessoas falando. Não, mas se for pra faculdade, se perde. Não tem gente isso. Que até se perde, né? Mas é porque ela não tá firmada. Só que todos os dias de manhã, quando eu ia pra faculdade, antes de chegar lá, eu já tinha escutado muito claramente a voz do meu amigo ali naquela manhã, naquele café, naquele tempo com ele.
Depois eu me levantava e eu ia pra faculdade. Então eu sabia o que ele tinha falado pra mim claramente antes de estar naquele lugar, sabe? Antes de ter me levantado pra ir. A ponto de um dia eu ter feito uma prova. E uma professora, ela pegou, ela era uma pessoa muito, muito legal, assim, mas as pessoas tinham um olhar meio assim pra ela. E eu fui mal, eu sabia que eu tinha ido mal naquela prova porque eu não tinha estudado de uma maneira muito boa. O que foi muito louco? Porque ela era ateia. E ela, pra falar sobre a nossa profissão e pra falar o que a gente tinha que fazer, ela usou a parábola das 10 virgens, cara. Pra explicar e falar assim, aqueles que se posicionarem e estudarem, eles terão o óleo, porque eles terão a sabedoria. E aí, agora, os que não adianta, vai chegar lá no final, vai querer bater e não vai entrar. Então, você tem 10 virgens, 5 foram prudentes, 5 não. Ela usou essa parábola. E eu falei assim, meu Deus, e ela deixou claro que ela não acreditava em Deus. Quando eu fiz a prova dela, eu fui mal na prova. E eu fui e escrevi algo pra ela. E eu falei assim, professora, eu não fui bem nessa prova, mas eu me comprometo a ser como as virgens prudentes. E eu peguei e fiz, tipo, escrevi algo pra ela, falando assim. E aí, tudo bem, passou, recebi minha prova, e ela recebeu a prova, e eu realmente não tinha ido muito bem naquela prova. E ela escreveu assim no cantinho da prova, por favor, fala comigo. Porque ela não sabia quem era, uma sala de mais de 100 alunos, né? Quando acabou, eu falei assim, professora, fui eu que escrevi aquilo pra você. Ela falou assim, foi você? Eu falei, fui. Aí ela pegou a prova, ela colocou assim no peito dela, e ela saiu da sala chorando. Ela saiu chorando da sala. Eu fiquei assim, meu Deus, o que eu fiz? E aí ela não voltou pra dar aula. E a gente não teve aula naquele dia. E naquele momento o Senhor falou no meu coração, eu só preciso que você seja essa pessoa, firmada em mim e na minha palavra. Você vai revelar Cristo através da minha verdade. O Senhor falava assim no meu coração. E sabe, Ná, foi sendo dessa forma, assim. O Senhor foi se revelando, Ele foi se mostrando em coisas simples, mas que talvez não seja tão simples, como, por exemplo, a questão de falar em línguas. Muita gente busca isso, muita gente quer viver isso, assim, e muita gente às vezes não consegue viver, às vezes parece até que tá sendo menos hoje em dia, porque a impressão que dá é que as pessoas têm indo menos pra isso, mas eu buscava isso, porque eu era no contexto de igreja em que as pessoas, elas vivem a questão dos dons, assim, dessa forma, né? E aí, a gente vivendo aquilo, né, buscando isso, teve um dia que a gente tava num encontro de jovens, e aqueles jovens estavam buscando falar em línguas. Era esse o propósito daquela noite, aquela busca, assim. E eu sempre muito racional, e a gente vivia naquele ambiente, e de repente, o pessoal começou a ter um posicionamento que pra mim não cabia muito, né? E eu, assim, todo dia ali, lendo a palavra e querendo falar pro Senhor, Pai, mostra pra mim quem você é, se prova pra mim. E aí, um dia a gente tava lá, a galera buscando, e o pessoal, tipo assim, começou a fazer muita coisa. A gritar, a se espernear, jogar no chão. E até alguns começaram a usar alguns trejeitos, assim, tipo, como se estivesse bebendo, assim, o Espírito Santo, fazendo um monte de coisa, assim. E aquilo não fazia sentido pra mim. Eu vendo aquilo e a galera ali fazendo tudo aquilo. Eu falei, caramba. E eu sempre muito sincera com o Senhor, Deus, isso aqui não tá fazendo sentido pra mim. Só que eu sempre não julgava. Eu falava assim, mostra pra mim o que é o certo, faz eu entender. Eu sempre, nunca fui de julgar, porque às vezes a gente tá cheio de razão e a questão é o discernimento, né? Não significa que algo que a gente tá vendo que não parece muito certo esteja certo ou não. O importante é que o Espírito Santo nos faça discernir. Então, algo às vezes vai parecer muito certinho e Deus vai falar assim, eu não tô nisso. E algo às vezes vai parecer que não é tão certo e o Senhor vai falar, eu estou nisso. Igual Jesus entrar lá e jogar tudo e fazer com que, né, aqueles comércios ali, aquilo teoricamente não parece muito certo, né? Mas o Espírito Santo ele tava cheio do Espírito Santo, então ele fez... E naquele dia, assim, eu olhei para aquilo, eu tava lendo o Evangelho de Marcos naquela época, e eu tinha me deparado com um texto, né, quando aquela mãe, ela vira para Jesus e fala, cura meu filho, né? E aí Jesus fala, um pai não tira o alimento dos seus filhos para dar pros cachorrinhos. Aí ela fala, mas os cachorrinhos comem as migalhas, caem no chão. Eles comem até as migalhas. Senhor, e aí ele fala, por causa da sua fé, né? Ele falou ali, e eu tinha me deparado com aquele texto tinha chamado a minha atenção, mas eu não sabia o que fazer com aquele texto. Eu só li e falei, nossa Deus, caramba, olha isso, né? E a gente tava lá naquele momento, e aquele ambiente, aquilo que tava acontecendo não fazia nenhum sentido para mim.
E a galera gritando e orando e fazendo tudo aquilo. E eu fui pro fundo da igreja. Tava com luz lá na frente, no fundo tava escuro. Eu me agachei, né, e fiquei olhando aquele ambiente, tudo aquilo acontecendo. E eu falei, puxa, Senhor, isso não faz sentido pra mim. E se esse for o evangelho, eu não vou conseguir viver isso daí, desse jeito. Eu não vou conseguir ser dessa forma. Mas se esse for o evangelho, então eu preciso que o Senhor me ensine a viver isso. E a verdade é o seguinte, se for, então eu vou ter que ser como aquela mulher que come das migalhas. Porque eu não vou saber fazer isso. Mas se tiver que ser dessa forma, então eu vou ter que comer das migalhas. E eu tô aqui, então me dá das migalhas. Na hora que eu falei isso, eu estava lá no fundo, sentada, com os meus olhos abertos, com a minha mente totalmente consciente do que estava acontecendo. E eu liberei essa palavra. Na hora que eu liberei, eu comecei a falar em línguas. E eu comecei a falar, tampei a boca assim, e eu comecei a ir falando, e aí o Espírito Santo falou claramente no meu coração: entende uma coisa, filha, quando você liberar a minha palavra, eu me libero pra você. E eu fiquei falando em línguas ali, e acabou, e eu nem fiquei falando muita coisa pro pessoal, e naquela noite, eu fui a única pessoa que saiu daquele lugar falando em línguas. E eu fui a única que não fez um escarcéu, que não fez um monte de coisa, mas que liberou uma pequena palavra, uma simples palavra ali com o Senhor. Pra você ter ideia, né? Eu fui embora e eu fiquei mais de uma semana sem conseguir parar de falar em línguas. Eu ia assim, no ônibus pra faculdade, porque eu só parava quando eu dormia. E eu acordava falando em línguas, e eu ficava assim, Senhor, você precisa parar, porque eu comecei a ficar, tipo, até meio desesperada. E você não tinha controle. Eu não tinha controle, eu ficava falando por conta de estar cheio do Espírito, e eu ia ler a Bíblia, e eu ficava falando em línguas. E por uma simples palavra que o Espírito Santo deixou claro no meu coração. Você libera a palavra e eu me libero pra você. E então eu comecei a entender que em tudo tinha a ver com essa palavra. Uau. Com esse texto, com essa escritura. E não tem a ver com eu estar entendendo o que está falando ou não. Porque naquela hora que eu li aquele Evangelho de Marcos, aquele texto, eu não entendi necessariamente. Mas no momento certo, quando eu entendi, eu vivendo um contexto, o Senhor trouxe para mim. E aí Deus foi me trazendo mais convicção do que é realmente a verdade do Evangelho. E unindo, sim, a minha razão com a minha emoção. Unindo aquilo que... Porque nesse processo desse ambiente, assim, desses jovens que talvez naquele momento não estava tendo tanta sabedoria, eu fui entrando em muita crise com a minha questão da minha racionalidade, assim. Da minha razão, sempre muito racional, sempre muito pensativa, sempre muito assim. E eu me lembro que eu vi uma experiência também muito legal com o Senhor, que um dia eu tava subindo pra ir pra estudar, ir pra São Paulo, tava subindo um morro, assim, da rua da minha casa. E eu gosto muito de montanhas, sou apaixonada, assim, pelas montanhas, assim, fico, meu Deus. E eu olho e eu admiro, e Deus tem alguma coisa nesse sentido. E eu tava subindo o morro naquele dia com muita crise, porque aquelas pessoas falam pra mim, você é muito racional, você não vai conseguir conhecer a Deus se você continuar sendo tão racional assim. E eu fiquei assim, meu Deus, o que eu faço com isso? Porque eu sou desse jeito, a ponto de eu ter até escutado, olha, você precisa deixar um pouco a Bíblia de lado pra você conhecer a Deus. E por quê? Porque sabiam que eu tinha muita fome das escrituras, assim. E olha que absurdo, né? Normalmente não. O Senhor tem algo especial para cada filho. Isso. E Ele tem uma maneira de se revelar para cada um. Exato. Ele te fez, Ele te formou. No ventre da sua mãe, Ele já te conhecia e já te formava ali. Ele sabia exatamente cada um dos seus dias. Foi Ele quem escreveu a sua história. Mas ao longo da vida, nós vamos encontrar pessoas que vão tentar deturpar justamente aquilo que Deus nos deu de mais especial. Exato. Se você tem a racionalidade que vem do Senhor, vão dizer que é demais. É isso. Se você tem fome pelas escrituras, vão dizer que é demais. É isso. Se você é simpático, vão dizer que você sorri demais. Se você abraça as pessoas, nossa, mas isso é muito toque. As pessoas vão tentar deturpar justamente aquilo que você tem de melhor do Senhor para oferecer para o outro. É muito louco isso. E aí, assim... Isso causa uma confusão. Causa, porque você tá ouvindo pessoas que são... Porque você é certinho demais, porque você é bonzinho demais, porque você é idealista demais. Gente... Porque tá sonhando demais. Porque você tá sonhando demais. E qual o problema disso? E aí você começa, se você não tiver muito firmado, se você não tiver certeza de quem você é e do que o Senhor derramou em você, você começa a duvidar, você começa a falar assim, parafuso, né? Verdade, eu acho que eu tô exagerando, eu acho que eu tô sendo intenso demais. Será que realmente o Senhor tem isso pra mim? Será que Ele realmente tá fazendo algo? Será que eu tô exagerando? Será que eu tô bitolada? Será que eu tô Não é? É muito... E tanto que, nesse contexto, eu entrei, assim, numa confusão gigante. Por quê? Eu tava ouvindo... Não era lá de fora.
eram de pessoas dentro da igreja falando isso pra mim, assim. E normalmente são pessoas próximas, pessoas que você confia, pessoas que você tem como referência, né? E eu assim, olhei e fiquei, meu Deus, por quê? Por que, Deus? Porque eu sou assim? Porque eu sou... Só que assim, o tempo todo, acordando todas as manhãs e estando ali com ele, não abrindo mão disso. Por saber que se eu abrir mão disso, não tem como. E aí, e sempre escrevendo muito aquilo que tô entendendo com ele, né? Deus acabou até me levando muito pra esse lugar da escrita e tudo mais. E falando aquele dia, eu falei, Senhor, mas por que que eu sou desse jeito? Por que que eu sou desse jeito? Assim, um dia de muito questionamento. Quando cheguei na ponta do morro, assim, que eu olho para aquelas montanhas, eu parei, respirei, assim, falei, nossa, Deus, como elas são maravilhosas. Por que que eu gosto tanto, assim, de montanhas? Aí, nessa hora, o Senhor revelou um pouco mais a minha identidade. Aí ele falou pra mim, é porque você é como as montanhas. Elas estão muito firmadas no chão, mas muito próximas do céu. A sua racionalidade é eu te colocando firmada na rocha para entender as coisas, para ter uma mente forjada por Cristo, a mente de Cristo. Mas exatamente esse lugar onde você está firmada, estabelecida, com uma base muito firme. Por conta disso, você está muito firmada no chão. E é exatamente por causa disso que você está tão próxima do céu. E aí Deus trouxe essa revelação pra mim da minha identidade, sabe? Tipo assim, é isso. Então eu não tive mais medo de ser racional. Eu não tive mais medo de ser questionadora. Eu não tive mais medo de querer assim, não, Deus, mostra pra mim, prova pra mim, eu quero ver. Eu sei que o Senhor pode. Na verdade, você é o único que pode. Ninguém mais pode. E aí ele foi. Cada vez mostrando mais. Cada vez eu me deleitando mais na palavra dele, me ensinando, e aí eu escrevo, né? Aí eu vou colocando, e de repente eu vou ler, eu falo, meu Deus, o que é isso aqui? Não fui eu que escrevi isso, não. Aí Deus fala assim, porque você escreveu comigo, então sou eu, né? Muito mais de mim, assim. E eu sei que Deus foi me levando por esse caminho, assim. E quando você entendeu que ele tinha esse chamado para você, que ele tinha derramado esse dom em você de ter sabedoria, discernimento e essa revelação das escrituras dele? Olha, Ana, não tem a ver só com aquilo que eu vejo, mas também eu percebi pelo que as outras pessoas viam. Então, eu acho que quando a gente tem algo da parte de Deus, não adianta a gente falar assim, não, eu sou isso daí. Uhum. Mas ninguém tá vendo aquilo em você, tipo, você não faz nada que demonstre esse fruto, tipo, não tem nada daquilo. Eu acho que isso eu comecei é claro, né, eu percebo a minha fome, eu percebia que eu queria muito, que eu ia pra palavra, mas também é uma coisa que eu tava fazendo ali no meu secreto. Então, na minha mente, eu posso pensar, todo mundo faz isso. Todo mundo, eu imagino, eu espero também que esteja fazendo isso na sua casa, no seu secreto e tudo mais. Aconselhamos que todo mundo, Aconselhamos que todos façam isso, né? Na verdade, é algo inegociável. A verdade é que eu entendi que, assim, se a gente não viver isso, a gente não vai... Por mais que a gente lute, a gente não vai conseguir viver tudo aquilo que Deus tem para que a gente viva. É a partir desse lugar que Deus vai fazer tudo o que Ele tem para fazer. Mas além de mim, assim, ter essa fome e perceber... As pessoas à minha volta começaram a perceber. Então, por exemplo, os meus pastores começaram a enxergar alguma coisa. Quando eu ia comentar uma memória, assim, muito clara dos textos. Então, eu lembro as passagens. Talvez eu tenha uma memória fotográfica. Então, eu escrevo, assim, muito. Eu tenho os post-its, então eu me lembro onde tá. Talvez não necessariamente o endereço, embora também. Mas eu viro, assim, a página. Eu lembro que tava desse lado aqui. Aí eu, né... E sempre vindo com uma memória muito grande. E aí, o meu pastor, né? Que é, inclusive, meu pastor hoje, ele percebeu esse dom, assim, em mim. Ele falou assim, cara, tem algo de Deus nesse lugar. Eu vejo um chamado de mestre. Assim, ele começou a perceber, não talvez falando claramente, mas ele investiu em mim. Então, e não é investir de ficar em cima. Inclusive, na época, ele morava longe. Então, ele vinha na minha igreja de tempos em tempos. E quando ele vinha, ele soprava algo. Lê, vai por aqui, segue esse caminho. Direcionava, né? Direcionava. Então, me discipulando e, assim, especificamente a respeito das escrituras. Então, ele entendeu que eu tinha essa fome e essa sede, e aí ele pra mim, Lê, compra essa enciclopédia aqui. Segue por esse caminho. Aí eu, meu Deus, é muito caro. Mas assim, a vontade de ter, faz várias vezes, vai devagarzinho. E aí eu ia tentando estudar, ia caminhando, lendo, cheio de dúvidas, perguntando. E aí nisso, os meus pastores foram percebendo esse lugar onde eu tinha dúvidas, mas pela escritura, fome e sede pela escritura.
E aí eles foram me conduzindo, assim. E eu fui me lançando. E eles foram percebendo. E aí, automaticamente, essa fome, essa sede pela escritura me fez crescer no lugar de uma sabedoria até pra orar. Então, quando eu ia orar, eu geralmente não orava muito de mim. Eu declarava as palavras, assim, o texto da Bíblia. Então, uma pastora que era muito referência, ela falava, uma das orações mais poderosas que tem é a oração da palavra. E como a minha mente estava sempre muito encharcada dos textos, quando eu ia orar, eu orava os textos, assim, da Bíblia, assim, mas trazendo muito pra minha realidade, de uma forma Aquilo muito que ele simples. estava falando com você, o que você estava sentindo, o que queimava no seu Exato. coração. E todas as vezes que... Uma coisa que eu sempre entendi com o Senhor desde que eu me converti é que essa palavra é pra minha vida, é pra minha realidade. Então, Deus vai falar comigo sobre a minha profissão, sobre a minha rotina, sobre o meu contexto com a minha família, sobre as minhas finanças. Então, assim, eu entendi que isso aqui era pra ser encarnado, era de verdade. Então, eu sempre tive esse perfil de ir vivendo no dia a dia, na rotina. E aí, inclusive, Deus, ele acabou trazendo pra mim algo muito especial sobre o que ele tinha comigo. É que todas as vezes que eu tinha que compartilhar a palavra, ou compartilhar alguma coisa, sempre foi muito simples. E eu ficava constrangida, porque era sempre tão simples que eu falava, Senhor, mas isso aqui é muito simples, eu entendo que o Senhor fale comigo sobre isso. Mas assim, é eu e você. Eu falava assim pro Senhor, né? Então tá tudo bem. E todas as vezes, uma frase que eu ouvi, assim, repetidamente foi, Lê, é tão simples, mas é tão poderoso. E aí o Senhor falou comigo sobre esse ministério que ele tem comigo. É simples e poderoso. E que todas as vezes que eu vou ministrar, ou que eu vou falar, ou que eu vou ensinar, ou explicar, é sempre muito simples, tem sempre muito a ver com a vida de verdade, com a rotina, com o ordinário. Só que essas coisas simples é que são poderosas para manifestar o reino, para trazer a verdade do evangelho, para fazer com que pessoas entendam. Então, sabe, faz a gente viver o ID, faz a gente abrir mão de sair da nossa casa no sábado de manhã e levar café da manhã para morador de rua, para pessoas que estão ali em situação de rua, e você falar do evangelho, aquelas pessoas te devolverem coisas, e o Senhor te encher de sonhos, de expectativas, de Deus, eu vou sim. Sabe aquela canção que diz, enche do teu amor que faz mudar o mundo? Sabe, assim, é saber, não, Senhor, eu sei que esse amor vai me fazer mudar o mundo, eu quero sim fazer muitas coisas, eu quero viver coisas, eu quero avançar. E aí o Senhor sempre falando pra mim, é isso, é nessa simplicidade que eu vou fazer tudo aquilo que eu tenho pra fazer, que vai ser poderoso. E aí Deus sempre me levou pra esse lugar, assim. Então eu fui entendendo dessa forma, pela fome, pela sede, mas também pelas pessoas que estavam à minha volta, notando isso, e por estar com pessoas especiais, assim, e que eu via que amavam a palavra. Eu nunca tive medo de perguntar para pastores, de ir até pastores, de conversar. Então, isso acabava me trazendo uma troca muito grande deles, de, assim, ela tá com fome. Então, eles iam me ensinando, me ajudando, e talvez até mais do que muitos jovens que estavam no meu contexto. Então, eu acabava vivendo algumas coisas que até os outros não estavam, mas porque às vezes fica meio acuado, Pela sua busca mesmo, né? Então, e aí eles foram me alavancando, e eu fui caminhando e crescendo, e estudando cada vez mais, e conhecendo, e tô conhecendo cada dia mais, e Deus vai conduzindo. E tem alguma passagem, versículo que queima um pouquinho mais forte aí no seu coração? Como eu falei pra vocês, né, o Salmo 19, por Deus ter trazido com tanta clareza essa questão da glória dele, da manifestação. Inclusive, o Salmo 19, ele fala, né, sobre a palavra, que ela renova as minhas forças. O tempo todo eu via Deus trazendo essa... O Salmo 19, parece que ele descreve como um todo a trajetória, assim. Só que tem uma coisa que eu sempre pedi pro Senhor. Eu sempre virei pra ele e falei assim, quando eu vi essa questão da identidade, e eu lia João Batista, eu falava assim, quando alguém pergunta quem é você, ele falava, eu sou a voz que clama no deserto. E quando eu li Isaías, e a gente sabe que tava lá em Isaías, a palavra fala quando você tá lendo ali os evangelhos, mas pra mim era muito louco ver ele falar assim, cara, eu sou a voz do que clama no deserto. E o texto estar nas escrituras. Tipo, ele dizer quem ele era por algo que tá escrito, tá aqui, tá na palavra. E eu falava assim, Deus, eu quero isso, Senhor. Eu não sei como que o Senhor pode me fazer, mas eu quero falar quem eu sou por meio da sua palavra. Eu quero que, quando as pessoas perguntarem assim, Alessandra, quem você é? E aí eu falar assim, olha, eu sou essa pessoa. E falar assim, ó, e tá lá em Isaías tal. Do mesmo jeito que João Batista podia falar.
E Deus, ele me deu essa palavra. Então, a palavra que queima no meu coração e que tem a ver com essa vida que o Senhor me deu, que ele tem me ensinado, tá lá em Isaías, né? Inclusive, a de João Batista tá aqui por perto. Mas é esse texto que é Isaías 50, o versículo 4, que diz assim: O soberano, o Senhor deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã e me desperta. Desperta o meu ouvido para escutar, como alguém que está sendo ensinado. E quando eu li essa passagem, eu falei assim: Deus, essa sou eu. Essa é a minha identidade. O Senhor me desperta manhã após manhã. Eu já sou convertida, já fazem 13, indo para 14 anos de conversão. E eu acordo manhã após manhã. Tem dias, é claro, a gente sabe, às vezes vai correr, que não dá, assim, você sabe da correria, igual eu falo pras pessoas sempre. Gente, não é sobre fazer aquilo todo dia, não é isso. Porque às vezes você pode ir até sem vontade, ou no sentido assim, você vai, mas aquilo não tem vida. Mas tem a ver com você perseverar, às vezes você vai estar correndo, você não vai conseguir hoje, tá tudo bem, amanhã eu volto. Aí eu não consegui amanhã, mas no outro dia eu volto. E você tá ali, perseverando, todas as manhãs, porque a palavra diz... O Senhor deixa claro, medita na minha palavra dia e noite, e você vai ser próspero em tudo aquilo que você fizer. O Senhor também fala, aquele que medita na minha palavra dia e noite, ele é como árvore plantada à beira de um riacho. E as suas plantas as suas folhas nunca murcham, ele dá fruto no tempo certo. Então não é que a gente vai tá dando fruto o tempo todo, mas as nossas plantas a nossa folha nunca vai murchar, a gente nunca vai desanimar. Porque a gente está sendo nutrido por um rio de água viva, que é essa palavra, que é a água de Deus, assim. Então, o Senhor, literalmente, ele realmente me acorda manhã após manhã. E eu percebo que ele me acorda manhã após manhã para aprender. E é igual aqui fala o texto, como alguém que está sendo ensinado. Você desperta o meu ouvido para escutar. Então, é esse o sentimento que eu tenho. Você está me ensinando. Só que aí Deus começa a falar para mim. Então, eu tô te ensinando porque eu preciso que você faça algo com isso. E é muito legal, porque o texto começa... O soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Então, Deus tem falado muito isso para mim. É para que você vá e você realmente... E aí, depois, quando Deus me falou, né? Você vai construir estruturas em que Cristo será o pilar. Deus falou para mim, esse chamado não tem só a ver com a sua profissão, mas tem a ver com o fato de que eu te chamei para ministrar a palavra. Então, a palavra é uma estrutura, né? Ela é a estrutura em que Cristo é o pilar. Se você edificar sua casa sobre a rocha, pode vir vento, tempestade. E o sábio é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, né? Ele então, faz em você para depois fazer através de você. E é isso. Lê, qual que é a mensagem que você deixa final para quem for nos assistir, para quem está em busca da sua identidade, para quem está em busca do seu propósito, para quem tem clamado ao Senhor por uma direção, por uma resposta, para conhecê-lo, ouvi-lo, né? O que você diria para essas pessoas? Olha, pode falar. Fica à vontade. Eu diria que se tem algo assim que a gente precisa buscar realmente é estar com essa palavra. E não tem a ver com performance, sabe? Como a gente tem ouvido muito hoje em dia. Com olha aqui, eu tô fazendo, eu leio muito, eu faço muito. Não é isso. Tem a ver com a simplicidade do dia a dia. Se você decidir, assim, de verdade, com a firmeza, com o posicionamento, com uma perseverança, estar com essa palavra todos os dias, seja de manhã, de tarde ou de noite, você vai descobrir tudo aquilo que o Senhor tem para falar. Seja o propósito, seja a profissão, seja um direcionamento a respeito de tudo, cada área da vida. O Senhor vai dar um apontamento daquilo que Ele deseja. E uma coisa muito importante que eu tenho no meu coração é que, assim, tudo aquilo que Deus nos mostra, cada propósito, cada revelação que Ele tem para nos dar a respeito da identidade, a respeito do chamado, a respeito do ministério, a respeito dos sonhos, tudo aquilo que Deus tem para fazer é porque Ele está preparando todas as coisas para que Cristo venha. Então, quando Deus realiza um sonho que está no seu coração, que é algo que você sonha, que você almeja, esse sonho que Deus colocou no seu coração, pode parecer que não, mas ele tem a ver com uma peça do quebra-cabeça para que Cristo volte. O Senhor tem que realizar cada propósito nas nossas vidas, não é para que o meu propósito seja realizado, para que eu cumpra aquilo, uau, eu fiz a vontade de Deus. É isso, só que isso é para que Ele venha.
Então, quando você entende que Deus tem um chamado para você numa determinada área da igreja, esse chamado tem a ver com uma peça do quebra-cabeça que ele tem para que ele volte. Ele tá encaixando todas as coisas. Ele cumprindo o propósito dele em mim, em você, em cada pessoa que tá ouvindo, ele tá alinhando todas as coisas para que o filho dele venha. Como o Senhor falou para mim, né? Um dia eu perguntei para ele, vendo a história de José. Eu falei, Senhor, agora eu entendi por que José teve que passar por tudo aquilo que ele passou. Porque se José não tivesse passado por todas essas dificuldades, não tivesse acontecido tudo aquilo com ele não estaria naquele lugar onde ele estava, como líder que ele era, e ele não teria recebido a sabedoria dos céus para que ele tivesse o alimento. E se não tivesse o alimento na terra, a semente de Cristo teria sido perdida. Então José passou por tudo aquilo que ele passou para que Cristo viesse. Mas por que a gente tem que passar por tudo isso? Eu falando com o Senhor, por que a gente tem que passar por todas essas coisas? E aí Deus falou claramente no meu coração. José passou por tudo aquilo que ele tinha que passar para que Cristo viesse. E você, Lê, você, Ná, vocês têm que passar por tudo aquilo que vocês têm que passar para que ele venha. Amém. Então Uou, é isso. Poderoso. E a gente vai passando e vivendo e aprendendo. Então é para que Cristo venha. Amém. Todo o propósito do Senhor. E nós estamos aguardando a volta dele, então que continuemos, né? Cumprindo a nossa missão e aquilo que ele tem queimado no nosso coração. Para adiantar, se possível, a volta dele. Porque é para isso que nós estamos aqui. É isso. Lê, obrigada pela sua participação no Vidas. Que o Senhor continue te abençoando poderosamente, que ele derrame cada vez mais sobre a sua vida. Amém. Você é cheia do Espírito Santo. A gente sente Jesus. a presença do Espírito Santo no seu abraço, quando você fala da palavra, quando você fala do Senhor. É nítido ver o que o Senhor tem com você quando você pega e fala com a autoridade que vem dele mesmo. Amém. Que você continue emanando isso em todos os lugares que você pisar, em todos os lugares que você entrar. Amém. Que você continue sendo luz dele, que você continue fazendo a diferença, que você continue ministrando, que você continue enchendo a vida de cada uma dessas pessoas do evangelho, da palavra. E dessa fome pelo evangelho, dessa fome pelas escrituras, dessa fome pelo Senhor. Amém. Que ele te abençoe cada vez mais. Muito, muito obrigada. Jesus. Estou muito feliz de ter te conhecido. Ai, que bom estar aqui. Muito bom estar aqui. E eu sei que o Senhor vai falar com muitas pessoas que vão nos assistir. Amém. Obrigada, viu? Amém. Estamos encerrando mais uma mesa do Vidas que Edificam. Se essa mensagem tocou o seu coração, curte, comenta, compartilha com todos os seus amigos, com todos os seus familiares, com todas aquelas pessoas que estão em busca da sua identidade, que têm buscado no Senhor respostas a respeito do propósito, do chamado, do ministério, do que o Senhor tem com elas, porque o Senhor tem algo especial com cada um dos filhos dele, com cada um de nós. Então, que ele possa se revelar para a sua vida, assim como ele fez na vida da Lê, assim como ele fez na minha vida, que você continue nessa busca através das escrituras, porque é por lá que ele tem falado muito com a gente, é por lá que ele vai falar com você, é lá que ele vai te ministrar, ainda que você ouça pessoas que vão ser usadas para falar com você, ainda que você sinta, que você ouça ele falar com você através do louvor, é através da palavra que ele se revela todos os dias. Então, busque, medite, faça o seu devocional todos os dias para que o Senhor se revele cada vez mais na sua vida. Que ele te abençoe, que você tenha uma semana poderosa, cheia da presença dele. Amém. Muito obrigada por assistir mais esse episódio do Vidas que Edificam. E agora nós vamos para a oração final com a nossa convidada, Lê. Amém. Por favor. Amém. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento. Obrigada, Senhor. Obrigada por todos aqueles que estão nos ouvindo, que estão aqui com a gente. Nós queremos pedir, Jesus, para que você realmente, Pai, nos ajude a te ouvir, a compreender o seu reino, o seu evangelho, Senhor. Quantas coisas o Senhor quer fazer, Deus, quantas coisas o Senhor quer realizar em nós. É verdade, Pai, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam, Senhor. Amém. Mas nós temos que ouvir do próprio Deus, nós temos que entender do Senhor aquilo que você quer fazer. Por isso, Pai, eu quero declarar essa palavra sobre nós, sobre cada um de nós que estamos aqui juntos, ouvindo e sendo ministrados por esse momento tão simples, mas tão especial no Senhor. Eu declaro, Pai, que o Espírito do Senhor repousará sobre eles. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Assim como você diz ali em Isaías 11, Senhor. Nós confiamos em você, nós queremos render todas as coisas e pedimos, compartilha, Senhor, traga as verdades do teu coração a nós. E sabemos que desse modo nós vamos cumprir
todo o propósito do teu coração, para que Cristo venha. Obrigada, Senhor, obrigada pela vida da Ná, eu abençoo a vida dela, eu declaro sabedoria, discernimento, para que ela avance ainda mais nos propósitos do Senhor, que o Senhor cumpra todo o propósito do seu coração em nós rendemos tudo a Ti, Senhor, te louvamos, Jesus, obrigada por esse momento, amém. 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 Deus abençoe e até a próxima semana. Tchau.